Bom dia a todos, mais uma sexta-feira com Douglas Domit, falando um pouquinho de cartomancia, de Lenormand, de tarô, né? Hoje eu achei melhor a gente falar de um tema que eu acho bem pertinente para quem atende, né? Principalmente em sites ou mesmo, né, para nós cartomantes, como para as pessoas como clientes também. O que a gente vê muito? Que o cliente muitas vezes ele paga a consulta e ele acha que está completamente, tem o cartomante à sua disposição para ver o que ele quiser sobre o futuro, sobre o passado, sobre a vida de outras pessoas. Na verdade, o especialista no assunto é o cartomante. Somos nós que fazemos a consulta. Nós entendemos o limite do baralho, nós entendemos o limite do nosso trabalho, até onde ele vai. Então eu vejo, por exemplo, essa semana eu tive um caso de uma pessoa que entrou em contato comigo e queria uma consulta de determinada forma. E eu falei, não, minha consulta não é assim, eu trabalho desta forma. E a pessoa me bloqueou, né, no Face, sabe, porque ela achava que estava pagando, então ela tinha o direito de fazer a consulta do jeito que ela quer, sabe? Então, assim, existe essa necessidade da gente realmente situar. Quando você vai no médico, você não vai chegar para o médico e falar, olha, eu quero isso, eu quero fazer tal exame, aquele outro eu não quero. Não. O médico vai te fazer a prescrição do que é melhor para você. Assim como você vai a um cartomante, você está com um problema, você está com uma situação, o cartomante sabe que jogos ele vai fazer para poder te orientar, para poder dar uma olhada e te dar um norte nessa situação que você está vivendo. Não é só uma questão de predição, uma questão do que vai acontecer. Existe uma questão de ética envolvida, de você entrar na vida de outra pessoa. Existe uma série de coisas. Então, respeite mais o profissional da cartomancia que está fazendo a consulta para você, porque ele vai saber como te orientar. Tá? Então, é importante, e nós, como profissionais de cartomancia, a gente tem o dever de fazer essa orientação ao nosso cliente, de explicar para ele o que é o melhor, qual a forma que nós trabalhamos, o melhor de fazer esse trabalho, tá? Porque senão fica um trabalho incompleto, fica um trabalho que não fica correto. E daí a pessoa sai falando mal de você, a pessoa vai falando mal de uma coisa que ela realmente ela está impondo uma situação. Outra coisa que eu não gosto de trabalhar, não estou criticando quem faz isso, tá? Não me entendam mal, mesmo porque é uma necessidade do mercado, tá? É você vender perguntas avulsas. Uma pergunta, tantos reais. Duas perguntas, tantos reais. Né? Isso daí eu não vejo dessa forma, isso aí eu acho muito complexo, porque muitas vezes esses tempos mesmo, tinha uma cliente minha que estava perguntando de uma situação, e aquela situação não dava certo, daí ela perguntava de outra e não dava certo, daí eu falei para ela, pera, vamos fazer um geral, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na tua vida? Aí nós fizemos um geral, abrimos uma mesa real para ela, e a mesa real mostrou as forças que ela estava envolvida, do passado dela, de uma série de situações, que aquela situação ia ser inútil ela perguntar. Entende? Então, muitas vezes é necessário você ter esse geral, você ter essa abertura, seja através da mesa real, seja de uma mandala, seja de qualquer jogo que dê um geral na vida, porque você vai ter as origens desses problemas que a pessoa está vivenciando. E forças muitas vezes que estão envoltas nessa situação, que a pessoa muitas vezes não está vendo naquele momento. E você fazendo o jogo geral, você consegue abranger essas forças e explicar para o consulente. Que aquela pergunta muitas vezes que ele está fazendo é inútil. Então, ficar comprando assim, como se o consulente, nós fôssemos vendedores de futuro, fôssemos simples olhares para o futuro, isso é uma falta de conhecimento do que você está fazendo. Tá? Então, eu particularmente não trabalho com pergunta avulsa, tá? Não critico quem faz porque o mercado pede isso. Tá? Eu perco muito cliente nesse sentido, porque as pessoas me procuram, eu só queria fazer uma perguntinha, eu falo, não, a minha consulta funciona assim. Ah, mas eu não quero assim, então você procura outro cartomante, eu não trabalho de outro jeito. Eu trabalho assim. E graças a Deus tenho bastante atendimento, tenho bastante retorno, tá? Mas a gente tem que ter esse dever de esclarecer o cliente de como é o trabalho, tá? Não é fazer a vontade dele, né? E tem pessoas que cobram uma mixaria para atender. Gente, nós somos profissionais, a gente tem luz, tem conta de água, tem aluguel para pagar, tem uma série de coisas. Eu tenho toda uma formação de anos de estudo, de pagar vários cursos, várias formações. Eu não recebi um dom de evidência, não é isso, sabe? É um processo de estudo, de práticas, tá? Então, assim, eu acho muito importante, né, que a gente comece a dar consciência aos clientes de como é o nosso trabalho, do que você está fazendo. O segundo ponto importante é assim, olha o geral, olha as forças que estão influenciando o teu cliente nesse momento.
Muitas vezes, se você olha só aquela questão avulsa, você não vai ter ideia das forças que estão influenciando a vida dele. E a tua orientação pode não ser tão boa, pode dar errado. Tá? E o terceiro ponto importante, gente, o baralho ele tem uma lógica. Ele fez a consulta agora, hoje, né? Falando assim dessa questão de, olha, você fez uma previsão aí para 3 meses, 6 meses, um ano, não interessa, cada um tem um tempo que gosta de trabalhar. Não adianta na semana que vem o cliente te ligar e querer fazer outra consulta. A tendência do oráculo, quando acontece isso, é dar errado, é não funcionar. E não é por incompetência sua, é porque o oráculo vai olhar para a pessoa e falar, afinal, já não te falei semana passada, por que você está aqui de novo? O oráculo ele tem sua lógica, ele tem a sua forma de trabalhar. Se você pergunta para ele várias vezes a mesma coisa, não funciona. Sabe? Ele não vai te responder, ele vai errar. Tá? Então vamos ter um pouco, segurar a ansiedade do cliente. Se você permite que o cliente faça esse movimento, você está acumulando karma para ele. E para você principalmente, como cartomante. Tá? Você está tendo um dinheiro indevido, que não é teu, você já fez o teu trabalho. Tá? O que você pode fazer é utilizar, por exemplo, eu que trabalho com tarô e com Lenormand. Tem vezes que eu faço a consulta com Lenormand e a pessoa sente alguns pontos que ficam indecisos para ela dali um tempo, tem vezes que é 15 dias, alguma coisa assim, eu abro daí o tarô para ela. E daí eu fecho aquela questão, aquele período de tempo a gente fez essa análise, não precisa fazer mais. Claro que muitas vezes a pessoa faz uma consulta e ela fica com dúvidas, porque, puxa, esqueci de perguntar isso, esqueci de perguntar aquilo, isso é outro papo. Isso daí o cliente, muitas vezes eu dou liberdade para o cliente me mandar mensagem e eu revejo aquelas questões que não foram vistas no dia. Porque sempre quando a gente está no dia da consulta, a gente esquece de perguntar alguma coisa, é normal. Então eu dou essa abertura para a pessoa me mandar depois no WhatsApp, no Messenger, e a gente fazer uma nova meia consulta aí de uma meia horinha, mais ou menos, para tirar essas dúvidas, esclarecer alguma coisinha que ficou. Isso é normal, isso acontece. Agora, a pessoa ficar perguntando a mesma coisa, que nem aquele hábito dos cartomantes, né? Vamos confirmar, perguntar de novo para confirmar. Isso você estraga a tua mão, você quebra a mão. Tá? O baralho já te deu a resposta. A confirmação você tem quando você abre uma mesa real, aí você vai fazer uma análise sobre vários pontos de vista, você vai olhar o jogo utilizando-se de várias técnicas, né, de diagonal, de cavalaria, de uma série de coisas. Aí você vai confirmar certas informações na mesa com essas várias técnicas. É diferente do que você perguntar a mesma coisa várias vezes. Tá? E são dois processos diferentes. Quando você pergunta a mesma coisa mais de uma vez, a tendência é que dê errado. Tá? A tendência é que as coisas o baralho não te responda de forma adequada. Tá bom? Ele já te respondeu. Confie na primeira resposta que ele te deu. Tá certo? Semana que vem estamos abrindo nova turma de Petit Lenormand na Escola Europeia. Dia 7 à noite nós começamos às 20 horas. Mais 3 meses aí dessa jornada, né, de conhecimento do Petit Lenormand, né? Muita prática, nós vamos trabalhar a história, vamos trabalhar os naipes, vamos trabalhar o simbolismo das cartas dentro da mesa real. O principal foco é a mesa real, tá certo? Boa semana a todos. Douglas do Meet, me sigam no Instagram, Douglas do Meet, Facebook e YouTube. Boa semana.